paz para aqueles que esperam nele. Estamos apresentando o Boletim Integração da 6ª Região da Igreja Metodista Wesleyana. Neste primeiro boletim do ano, quero destacar um tema que foi assunto principalmente da mídia evangélica em quase todo o mundo. Estamos falando da morte do evangelista Billy Graham. Ficamos todos comovidos com esta notícia. Afinal, trata-se da morte do maior nome do evangelismo mundial dos últimos séculos. No dia 21 de fevereiro passado, no aconchego de sua casa, na Carolina do Norte, Billy Graham sentiu, como gostava de dizer, o toque daquela mão amiga e ouviu aquela voz amorosa dizendo-lhe: "Filho, vem para casa." Billy Graham descansou nos braços do Senhor. Com a morte de Billy Graham, uma pergunta inquieta o povo de Deus: quais as consequências deste fato para a obra da evangelização? O evangelismo pessoal ainda é parte do compromisso individual de cada crente? O evangelismo em massa ainda é parte integrante do programa da igreja? Segundo John Wesley, a evangelização é tarefa primordial para a igreja. Advertindo o jovem pastor Timóteo, Paulo assevera: "Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério." 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Daqui a pouco voltaremos a este tema. Fique conosco. Estamos apresentando o Boletim Integração.
me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Qual é a tarefa do evangelista? O evangelista é alguém portador de boas notícias, boas novas. Todo crente, em essência, é um evangelista. Esta é uma das razões do porquê somos chamados de evangélicos. Jesus incumbiu todo crente de ser um pregador das boas notícias quando ordenou em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo se identificou como sendo um evangelista, principalmente quando disse: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Lucas capítulo 4, versículo 18. Os apóstolos foram intrépidos e ousados evangelistas quando as autoridades fizeram com que eles deixassem de pregar. Eles responderam a essas autoridades com a seguinte declaração: não podemos calar acerca do que temos visto e temos ouvido. Não obstante alguns crentes receberem o dom de evangelista, como ocorreu com Filipe, Timóteo, Moody e o próprio Billy Graham, acerca do qual acabamos de falar. Todos nós temos a ordem expressa para pregar o Evangelho dada pelo Senhor Jesus Cristo. A tarefa da evangelização está diante de nós, representada pelo vasto número de pessoas perdidas, sem conhecer o Salvador. Como diz o nosso conhecido hino: eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidas sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Precisamos, meus amados irmãos, nos despertar para a obra da evangelização. Isso de forma individual e como igreja do Senhor, principalmente. A igreja odierna tem se preocupado mais em oferecer aos seus membros entretenimento e lazer. Não somos contra esta proposta, todavia, fomos chamados para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa principal tarefa. Enquanto buscamos nosso bem-estar, bilhões de pessoas estão indo para o inferno. Pense nisso. O ministério do crente, do pastor e da igreja só será cabalmente realizado se incluir a obra do evangelismo. Conta-se que um grupo de seminaristas, numa excursão, visitara a casa de Wesley em Londres.
No final da visita, os alunos, já no ônibus para partir, alguém sentiu falta de um dos colegas. Voltaram a casa e encontraram um dos garotos ajoelhados no quarto de oração de Wesley, orando e dizendo estas palavras: faça novamente, Senhor, faça novamente. Mais tarde, este garoto ganhou a fama de ser o maior evangelista do século XX. Seu nome, claro, você já sabe, Billy Graham. A palavra para esta igreja e para você que me assiste é: faça o trabalho de um evangelista. Cumpra assim cabalmente o seu ministério. Que Deus nos desperte para a obra da evangelização com paixão, com intrepidez e com ousadia. Que neste tempo em que nós nos lembramos da morte, do sacrifício de Cristo e celebramos também a sua ressurreição, possamos renovar o nosso compromisso de anunciar ao mundo que ele vive, que ele venceu a morte ao ressuscitar de entre os mortos. Você e eu temos uma mensagem a proclamar. Façamos o trabalho sério de um evangelista e que assim a bênção e a paz do Senhor permaneçam com todos nós. Até o próximo boletim. Que Deus te abençoe. Amém.